Nós vamos fazer oração por esses pedidos que eu falei, que são os de segunda-feira, e pelos que estão sendo postados nesse momento. Tá bom? Vamos orar? Onde você está, se for possível, feche seus olhos. Bondoso Deus, nós estamos diante da tua presença, clamando a tua misericórdia. Tu sabes as nossas necessidades, ouviste os pedidos que fizemos. Com tua sabedoria, tu já sabes os pedidos que estão sendo escritos aqui na live, nos comentários no Facebook. Tem misericórdia do teu povo. Atende a necessidade de cada um, conforme a tua vontade, e que ao atender, a bênção que virá, o resultado final seja para a tua honra e para a tua glória. Vamos agora abrir a Bíblia e pedimos que o Espírito Santo fale, o homem se cale, e quando o Espírito Santo falar, nós possamos ouvir a sua voz e possamos tomar decisões importantes para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Você pode pegar a sua Bíblia? Pegue, por favor, a sua Bíblia e nós vamos começar o nosso estudo. Tá bom? Vamos lá, já estou com a minha Bíblia aqui. Vamos começar o nosso estudo, que hoje é um estudo, eu acho especial, por causa do tema, né? Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Confirmando as profecias é a série que nós estamos participando e o estudo Uma Besta que Surge do Mar. Abra sua Bíblia em Apocalipse, que é lá que nós vamos encontrar este assunto, uma besta que surge do mar. Tabelinha de conversão. Deixa eu falar para você um pouquinho sobre a tabelinha de conversão. É muito importante que você tenha essa tabelinha salva. Porque às vezes, sem ter essa tabelinha, você não sabe bem qual é o assunto. Desculpe, você sabe qual é o assunto, você não sabe como fazer a transposição. Então você fica lá olhando e aí vem aquelas explicações, gente. Sabe? A besta que surge do mar é um grande peixe que atacou depois de um tsunami. Gente, tem tudo quanto que é explicação de todos os tipos possíveis. Então, quando você não está com a Bíblia, você não tem a Bíblia ao seu lado, você não tem essa tabelinha, você vai fazer uma explicação, um entendimento da profecia e você acaba, às vezes, se perdendo. Então, para isso não acontecer e para ficar fácil, para a gente não ter que todos os momentos parar e explicar cada um dos detalhes, você vai com a tabelinha de conversão profética e ali tem toda a conversão e você já sabe o que é que significa cada detalhezinho do estudo que nós estamos tendo. Tá certo? Vamos lá para Apocalipse? Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Deixa eu abrir a minha Bíblia, abra a sua. Apocalipse capítulo 13, primeiro verso diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Tá? Minha pergunta, esse texto está falando sobre quem? Isso mesmo. Está falando sobre a besta. Tá bom? Viu os detalhes da besta? Apocalipse 12. Achou? Do lado aí. Olha o verso 3. Lê aí. Não vou ler não, você lê. Apocalipse 12, 3. O que você achou? 7 cabeças, 10 chifres e na cabeça 7 diademas. Ué, mas qual que tem a cabeça, qual que tem o chifre? É o dragão ou é a besta? Já parou para pensar nisso aí? Sabe o que acontece? Eles são muito parecidos. Porque a besta, ela reflete a imagem do dragão. Se eu olhar para o espelho, eu vejo um careca com a barba ficando branca, com branco aqui no queixo e de óculos.
Do outro lado do espelho, se pudesse ver, ele olhava para o lado de cá e ele viu o quê? Um careca de óculos com a barba. Você me entende? É o reflexo um do outro. O dragão e a besta é unha e carne. É cara, como diz lá no interior, cara de um, focinho do outro. São muito parecidos os dois. Tanto que tem as características parecidas. Nós vamos estudar essas características, você vai entender bem isso aí, mas entenda desde já o dragão e a besta. Por isso, quando você identifica a besta, você consegue entender que o poder dela vem do dragão. E agora a minha pergunta, quem é o dragão? Você sabe quem é o dragão, você leu. O dragão está lá, no verso 9 do capítulo 12. Olha aí, verso 9, capítulo 12. Quem é o dragão? A antiga serpente. Por que a antiga serpente? Aquela que enganou a Eva lá atrás, Gênesis capítulo 3. A antiga serpente, o diabo, Satanás. Vamos lá. Vamos ver os simbolismos agora aqui, tá? Os simbolismos, porque alguns desses simbolismos não estão na nossa tabelinha. Então vamos lá. Primeiro simbolismo, besta. O que significa besta? Vamos lá em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 3 e verso 17. Daniel capítulo 7, verso 3 e verso 17. Diz assim: os 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Falando dos animais, besta é um animal. Você viu lá, é um dragão, tá? É um animal, é um bicho. Verso 17 agora, de Daniel capítulo 7, diz assim: esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, besta é o quê? É um rei, é um poder, tá? É um poder. Mar, Apocalipse 17, verso 15. O que significa mar? Esse está lá na tabelinha, né? Água, mar. Apocalipse 17, 15 diz assim: falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando você vê muita água, mar na Bíblia, é um local muito povoado, é muita gente, uma população imensa. Os chifres, capítulo 17, ainda verso 12, os chifres são 10 reis que não receberam o reino, mas receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora. As 7 cabeças, verso 9 de Apocalipse 17. Apocalipse 17 ajuda a entender muito Apocalipse 13. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, aonde está assentado. Então vamos ler de novo agora, sabendo o simbolismo. Você está com o simbolismo aí na tela, não está? Então, agora com o simbolismo na tela, nós vamos ler de novo o texto que diz assim: vi emergir do mar. O que é mar? Águas, povos, multidões. Do meio do povo, do meio de gente, surgiu, o que diz ali? Do meio do mar emergiu uma besta. O que é a besta? Isso mesmo, é um rei, um poder, um reino. Tá? Essa besta tinha 10 chifres. O que são os chifres? São reis. Tá? E 10 diademas, e sobre as cabeças são montanhas, 7 montes. Vamos identificar, vamos procurar saber quem é. Os 10 chifres, deixa eu sair daqui para deixar o quadro todo para você ver. Conforme Isaac Newton não foi só um grande cientista. Isaac Newton era também um homem voltado para a religião, tá certo? E voltado pela religião, ele escreveu um livro sobre Daniel, e no livro sobre Daniel ele identifica as 10 nações, que são os 10 dedos da estátua. Em Daniel capítulo 2, nós estudamos lá os 10 dedos da estátua, os 10 chifres, que 3 são arrancados. Em Daniel capítulo 7, nós estudamos também. E ele diz o que os historiadores, porque o método que nós usamos é o método historicista. Então a gente procura sempre com a história. Então aí está o que Isaac Newton identifica e o que os historiadores identificam, as 10 nações bárbaras. São os 10 chifres da besta. E então já ficou fácil.
porque eu sei que a besta surge no meio desses 10 chifres, entre os vândalos, álamos, suevos, visigodos, burgundos, francos, lombardos, anglo-saxões, ostrogodos ou érulos. É entre eles que surge, então, este poder. No meio de muita gente, no meio do mar, surge, então, a besta. As 7 cabeças. As 7 cabeças, onde estão escritos os nomes e blasfêmias, são os 7 grandes impérios mundiais. O primeiro deles, o Egito. O Egito foi um grande império, mas o Egito não está na profecia, não está na profecia de Daniel, porque o Egito ocorreu antes e Daniel parte da Babilônia para frente. Para trás ele não fala de 2 grandes poderes, o primeiro o Egito e o segundo a Assíria. A Assíria, inclusive, o poderio dela é no mesmo local da Babilônia, aonde houve, não está mais, onde está a Babilônia hoje é o Iraque, mas aonde havia o Império Babilônico, antes estavam os assírios, mas outros 2 impérios também estiveram naquela região. Tá? É uma região de onde surgiram grandes impérios, 2 deles mundiais, a Assíria e a Babilônia. A Assíria não foi tão grande quanto a Babilônia, mas foi um império que inclusive destruiu as 10 tribos do norte. E as outras 5 são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, porque Roma ela se divide em 2 impérios, tem a parte imperial, a parte política, e mais tarde, quando a parte política termina, continua com a parte religiosa, que é um império que domina então até o dia de hoje. Apocalipse capítulo 13, no verso 2, a primeira parte do verso, por isso que eu coloquei 2a, o A não está errado, é para você saber que a primeira parte diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Então você vai ver que a besta ela tem características de 3 animais de Daniel capítulo 7. O primeiro animal de Daniel capítulo 7 é o leão, com asas. O segundo animal é o urso. E o urso ele tem na boca 3 costelas, ele se levanta de um lado. Depois um leopardo. E depois vem um animal terrível e espantoso, que é Roma. Então, a besta surgindo do mar daquelas nações, ela tem características de 3 impérios. Olha lá, ela é parecida com o leopardo, tem pé de urso, então leopardo é a Grécia, os pés de urso é a Medo-Pérsia e boca como a de leão. Então eu vou mostrar para você o que é que o Império Romano tirou de cada um desses impérios, tá bom? Da Babilônia, o que é que Roma tirou da Babilônia? Da Babilônia ela tirou o orgulho e a pretensão. Vamos ver Isaías? Deixa um dedinho marcando o Apocalipse, para você não perder aí o estudo. E vamos lá para Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, do verso 10 até o verso 14, diz assim: todos estes respondem e te dizem, tu também como nós estás fraco, e é semelhante a nós. Derribada está na cova a tua soberba, olha só, soberba, orgulho, e também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de vermes, e os vermes são a tua coberta. Se você olhar o título do capítulo 14, é um hino de triunfo sobre a queda da Babilônia. Aí o verso 12 diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. O verso 13, tu dizias no coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Eles acreditavam que os deuses moravam no norte. Então, quando ele diz que se assentarei nas extremidades do norte, eu me assentarei onde estão os deuses, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui você vê o orgulho, a pretensão da Babilônia. Você vai ver isso também em Daniel 4:30, em Jeremias 50:29. Então, a besta de Apocalipse 13, ela pega da Babilônia, por isso que ele tem a boca como de leão, né? Uma boca que fala de orgulho, uma boca pretensiosa. São características que ele pegou do leão, mas pegou também o pecado da transgressão, o pecado e a transgressão à lei de Deus, a quebra da lei de Deus. Ainda em Isaías, se você olhar ali Isaías capítulo 13, no verso 11,
Eu não tenho nada marcado. A minha vida aqui, a gente vai procurando para um lado e para o outro, igual você faz aí. Porque enquanto eu procuro aqui, você procura aí. Isaías 13:11 diz assim: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Se você olhar o título do capítulo, é profecia contra a Babilônia. Tá certo? Farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei a soberba dos violentos. E aí no capítulo 14, do verso 13 ao verso 14, que nós já lemos, você vai ver novamente, o texto se repete, as características de transgressão, de arrogância, de orgulho, de pretensão, de pecado, que a Babilônia pegou do império, que a besta pegou do Império Babilônico. Da Medo-Pérsia, Roma copiou o culto de adoração do dia do sol, o domingo. Na antiga Pérsia, eles tinham uma religião chamada mitraísmo. E a religião mitraísmo dedicava o primeiro dia da semana para o deus Mitra, por isso que é mitraísmo. Né? Mitra é o nome persa para o deus Sol. O deus Sol, Solis Dei em latim, mais tarde os romanos vão chamar de dia do Sol, né? Dia do Senhor Sol, Dominus Dei Solis, né? Depois tiraram a palavra Solis e ficou Dominus Dei, que mais tarde vem o domingo, Dominus Dei, dia do Senhor, e aí entra em choque com o dia do Senhor bíblico, que é o sábado. Então Roma pegou essa ideia de adoração ao sol do Império Persa, do mitraísmo, que adorava o sol. E da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e santos. Né? A Grécia tinha Zeus, Apolo, Afrodite, vai, deuses, deuses, deuses. Muitos deuses, eles brigavam. Tinha até os subdeuses, né? os deuses inferiores como Hércules. E todo esse sistema foi copiado por Roma. Então Roma agora começa a ter imagens, como tinha o Império Grego e o Império Romano pagão, porque aonde tinha os deuses gregos, né? Netuno, aí muda os nomes, né? Eu não sei a nomenclatura, mas eu acho que Apolo se torna Mercúrio, Zeus se torna Júpiter, mas é os mesmos. E aí, quando entra a Roma religiosa, a Roma espiritual, deixa de ser pagã e torna-se a Roma, entre aspas, assim, a Roma cristã. Ali eles copiam o sistema de adoração a imagens e invocar santos para a salvação. Isso são as cópias, conforme Apocalipse 13, no verso 2, a semelhança da besta com sistemas de adoração da Babilônia, da Pérsia e da Grécia. Tá bom? Aí no verso 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca, a besta tinha uma boca, essa besta que surge do mar, ela de entre aquelas 10 nações da Europa. Então eu sei de onde surgiu a besta. A besta não vem da China. Não, porque a China agora, dominando o mundo, é a besta. É por isso que eu falo que tem que ler a Bíblia, porque daí fica falando bobagem. Né? A China é a besta. Né? Porque o comunismo é a besta. Não é. Não é. A besta surge daquelas nações da Europa. Na sequência de impérios. Né? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma política, Roma religiosa, com características anteriores, está tudo aqui na Bíblia. E aí o verso 5 diz assim: ela tem uma boca que profere arrogâncias, blasfêmia. E depois eu falo da autoridade. Arrogâncias e blasfêmia. Vamos ver aqui quais são as blasfêmias que a Bíblia condena. Primeiro está em Lucas capítulo 5, verso 21. Lucas capítulo 5, verso 21. Isso aqui é a história sobre Jesus, está no Evangelho. Jesus cura um paralítico em Cafarnaum, perdoa os pecados deste paralítico, e os escribas e fariseus dizem o seguinte: quem é que diz essas blasfêmias? E aí eles fazem uma pergunta que está correta. O que está errado é que eles não entendiam que Jesus é Deus. Mas a pergunta dos escribas e fariseus está correta, verso 21. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Portanto, o ato de um homem
o Júlio querer perdoar o seu pecado, esse ato é uma blasfêmia, tá? O ato de perdoar pecados de homens, como eu e você, homens, perdoar pecado é um ato de blasfêmia. Certo até aí? Agora João capítulo 10, verso 33. João 10, 33. Diz o seguinte: respondeu os judeus, não é, porque Jesus pergunta, eles queriam apedrejar Jesus, Jesus pergunta assim, mas por quê? Qual a obra errada que eu fiz que vocês querem me apedrejar? E eles respondem, não é por causa das obras que apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, porque você é um homem e te faz como Deus. Então, quais são as duas blasfêmias que a Bíblia indica? Quais são as duas blasfêmias? Vamos lá. Primeira blasfêmia, perdoar pecados. A pessoa tentar perdoar pecados quando ela não tem essa autoridade, porque só Deus perdoa pecados, isso é uma blasfêmia. E aí eu pergunto para você, quando você, não sei se você vai ainda, se tem alguém aqui que vai, dos que estão nos assistindo, mas quando você vai dentro do confessionário e você conta o seu pecado e no final o líder religioso te diz assim, eu te absolvo, reze 10 Ave Maria, 3 Padre Nosso, quando ele perdoa os seus pecados ali no confessionário, o ato que ele está fazendo é o quê? Blasfêmia. E Apocalipse 3, no verso 5, diz que a besta, que é um poder, não é uma pessoa. O problema é que fica achando que a besta é uma pessoa. E a besta é um poder, é um reino. É um reino, representado inclusive por aquele homem dentro do confessionário que perdoa pecado. A Bíblia diz assim, que a besta tem boca e ela profere arrogâncias e blasfêmia. Arrogância, você sabe da arrogância de dizer que, por exemplo, pode perdoar pecado, que também é uma blasfêmia, é pecado, é uma arrogância. E a arrogância de se achar Deus, de se achar Deus, né? O representante de Deus na terra. Na mitra papal está escrita a seguinte frase, Vicarius Filii Dei. Vicarius, não tem nada a ver com 666. Para com essa conta aí, nós vamos falar disso segunda-feira, mas essa conta sua está errada. Para com essa bobagem. Segunda-feira eu explico. Mas o título está um dos títulos na mitra papal, tá? Na mitra do sumo sacerdote israelita, estava escrito santidade ao Senhor. Na mitra papal, no chapeuzinho, tem um filete escrito Vicarius Filii Dei. Vigário, filho de Deus. Vigário é aquele que dá a vida por alguém. Quem que deu a vida por alguém? Jesus Cristo. Quem mais? Então, quem é o vigário? Jesus Cristo. Aí o sujeito bota na testa. Vigário, filho de Deus. Sabe o que ele escreveu na testa dele? Jesus Cristo. Esse é o quê? Blasfêmia. Tentar, conforme nós vimos em João 10, 33, tentar ser Deus. Não é Deus, mas tenta ser Deus. Tá certo? Você já está identificando. Para um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Fui rápido demais. Você já está identificando, né? Se você já não sabe, já não identificou, você está identificando. Deixa eu terminar aqui. Apocalipse 13, verso 5. A boca que fala blasfêmia e arrogância e tem uma autoridade para agir 42 meses. Aí você vê Apocalipse 12, 6. A mulher foge do dragão por um período de 1260 dias, ou 42 meses. 42 vezes 30, 1260. Se você pegar em Daniel um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, vai dar também 1260 dias ou 1260 anos. Qual é esse período? O período que ela age com arrogância, com blasfêmia, com autoridade. Ela tem autoridade para agir, para fazer o que ela quer. A besta faz o que ela quer por 1260 anos. Aí você vai localizar esse período da história. Você vê que ele começa em 538, no decreto do imperador Justiniano, e termina em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Foram 1260 anos de dominação total da igreja. A igreja mandava matar, mandava prender, fazia o que queria e
Ali houve toda a história, nós já estudamos sobre isso, você sabe, dessa supremacia papal. Aí Apocalipse capítulo 13, no verso 7, continuando, diz assim: foi-lhe dado também que lutasse, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Olha só, houve um momento em que a besta lutou contra o povo de Deus e venceu durante o período que ela dominou, durante os 1260 anos. Quantos homens, por exemplo, John Hus, ali em Praga, capital da República Tcheca, ele foi queimado na frente da universidade. Hoje, se você for lá, eu já mostrei até uma imagem para você, uma foto desse local, quando nós estudamos mais atrás do poder do chifre pequeno, que é o mesmo poder da besta de Apocalipse 13. Então, João Hus foi queimado. Por quê? Porque ele discordava da dominação romana. A gente fala muito dominação papal, dá a impressão que o papa é o problema. Não é. Atrás dele há um sistema que o sustenta. O poder não vem dele, vem de um sistema. Esse sistema, essa organização, este reino é a besta que surge do mar. E ali diz que ele teve poder para lutar contra os santos e vencer. E venceu durante 1260 anos. Tá? E ainda tinha autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E aí tem muita história. Imperador que vai pedir perdão ao Papa, ele deixa o indivíduo 5 dias vestido de pano de saco na neve. A humilhação causada a todos sobre a sua própria vontade, para cumprir a sua própria vontade. O indivíduo não pisava no chão. Os padres, naquelas vilas na Idade Média, os padres tinham dúzias de filhos, né? Os padres praticavam o estupro, a pedofilia. Pastor, isso tem hoje ainda. Gente, estamos falando lá dos 42 meses, né? Vamos falar de lá primeiro. Entendeu? Então tinha pedofilia, tinha violência contra as mulheres, tinha manda matar o fulano de tal para a gente tomar a esposa dele, estupro coletivo. Isso é história. Isso não está na Bíblia. Isso é história. Se você digita www.google.com, pergunta e você vai ver os horrores que foi esses 1260 anos. Tá? Essa época de dominação, né, quando ele tinha autoridade, conforme Apocalipse 13:7, sobre toda a nação, tribo, língua e povo, ele falava e as coisas aconteciam. Tá certo? Agora, quando você volta no verso 3, diz o seguinte, mudou o verso aí, viu? Você não prestou atenção, era verso 7, agora veio para o 3. No verso 3 diz assim, então vi uma de suas cabeças, porque quantas cabeças ele tem? 7 cabeças. Uma de suas cabeças, golpeada como de morte. Então, tomou-lhe uma pancada, uma cabeça. Da parte do império sofreu uma cabeça, sofreu uma ferida, parecendo ferida de morte. Uma ferida como de morte. Deu a impressão que matou. Tá? Mas essa ferida mortal era para matar, mas não matou. A ferida mortal foi curada. E a terra se maravilhou seguindo a besta. Que ferida mortal é essa? Essa ferida mortal foi dada por ordem de Napoleão Bonaparte em fevereiro de 1798. Um general de Bonaparte chamado Berthier, ele entra e prende o Papa Pio VI. Ele prende, o Papa vai para a prisão, 3 anos e meio depois está solto. Mas ele perdeu o poder, perdeu a autoridade, ele não comandava mais a França, não comandava mais a Europa. Né? Parecia que o Império Romano estava destruído. Só que o verso diz assim, essa ferida foi curada e a terra se maravilhou seguindo a besta. E você vai ver que hoje a terra está maravilhada seguindo a besta. E de vez em quando eu encontro até um irmão ou outro adventista, né? Que eu não sei de adventista só o nome, dizendo que o indivíduo é de uma bondade e que ele realmente faz diferença na política internacional, que etc, que isso e que aquilo, que Francisco isso, que Francisco aquilo, que João Paulo II realmente foi um homem extremamente bom. É o povo se maravilhando atrás da besta. Tá? Apocalipse 13, verso 10 diz assim, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, é necessário que morra a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos.
Então, o que ela fez, ela pagou e vai pagar, tá? Matou a espada, foi presa, sofreu uma ferida, voltou a ter poder, mas voltará e vai pagar. Quando? Na volta de Jesus. Porque aquele que leva para cativeiro também vai preso, aquele que mata um dia morre, né? Não é que a vingança é nossa, mas um dia Jesus vem para acertar as contas com estes poderes que praticam a blasfêmia, a enganação. Jesus vem para acertar esses detalhes. E terminamos com o verso 8. Verso 8. E aí você vai ver que nós passamos todos os versos, e o verso 8 termina dizendo assim: E adorá-la-ão, a besta, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos. Ué, aqueles, vamos explicar quem são todos. Aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja, os que adoram a besta, quem adora a besta? Essa é a pergunta, né? Quem? Primeiro, quem adora a besta? São aqueles que o nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? O que significa morto desde a fundação do mundo? Jesus morreu lá atrás, naquela profecia de Gênesis 3 que nós lemos na segunda-feira, que dizia: Ele lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Naquele momento, Jesus tinha morrido. Não tinha sido pregado na cruz, mas já estava decretado: Jesus vai morrer pela humanidade. Tá? O Cordeiro de Deus, desde o início, lá no comecinho, já morto para salvar a humanidade. Ele tem um livro, o livro da vida. Aqueles que não têm o nome no livro da vida são seguidores da besta. Ou os seguidores da besta não têm o nome neste livro da vida de Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Agora, quando você começa a leitura do verso 8, você descobre qual é o problema. O problema é esse, olha, é a adoração. Quem nós vamos adorar? O que nós vamos adorar? Eu vou seguir a palavra de Deus ou a tradição? Eu vou adorar a Deus ou vou adorar a besta? A questão é a adoração. Quem deve ser adorado? A Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz que a besta que surge do mar, já identificada por todos nós, aqui no capítulo 13, do verso 1 até o verso 10, este poder será adorado. E você vai adorar quem? A briga é por adoração. Lúcifer, hoje Satanás, antigamente Lúcifer, começa a briga no céu por causa do quê? A adoração. Os servos de Deus que vencem durante toda a história bíblica, vencem baseado em quê? Na adoração. O que é que a besta quer? A adoração. A pergunta que eu faço para você nessa noite, eu quero que você pense: quem você adora? Quem você adora? Não, pastor, eu adoro Deus. Eu não adoro o Papa. Você sabe que a besta, eu já disse para você, não é uma pessoa. Às vezes você não adora o Papa, mas você adora o seu trabalho mais do que a Deus. Às vezes você não adora o Papa, mas você adora o seu dinheiro mais do que Deus. O time de futebol mais do que Deus. O seu corpo mais do que Deus. A questão é a adoração. É quem eu e você nós adoramos. Se você adora a Deus ou se você adora algo que não seja Deus. A quebra do primeiro mandamento: não terás outros deuses. Deuses. Entre esses deuses entra também a besta. Mas são muitos e a questão é a adoração. A minha pergunta é: quem você adora? Ou o que você adora? E eu quero convidar você a tomar uma decisão séria. Séria. Não essas decisões de janeiro. Sabe, decisões de 1º de janeiro? Esse ano eu vou perder 10 quilos. Dia 10 de janeiro já desistiu. Esse ano, não. Decisões de janeiro, de ano novo, não. Decisão séria. Eu quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão séria de adorar Deus. Vamos orar? Vamos ver isso?
Senhor, eu decidi na minha vida, Deus. Feche os olhos. Bondoso Deus, muito obrigado. Nós entendemos este poder que surge no meio da multidão, no meio dos povos, e vem buscar a adoração. Com blasfêmia, com enganação, vem buscar a adoração. É feita uma diferença, Senhor, aqueles que te adoram e os que não te adoram. E nós, neste momento, queremos dizer a Ti que a nossa decisão é adorarmos somente ao Senhor. Ouve a nossa oração. Por favor, atenda a nossa oração. Que o Espírito Santo nos motive a adorá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e sermos completamente leais a Ti. Muito obrigado pelos momentos de estudo. Abençoe a cada família que está nesta live, neste momento. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amanhã de manhã eu quero ir lá na igreja falar bom dia, trigo, bom dia, trigo, bom dia, trigo, né? Vou lá. Né? E se você que pode ficar em casa, não se converta, irmão.